Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco aqui do Canon College falando com vocês, junto com Thales Trigo. Oi, Francisco. Obrigado pelo convite. Que bom que você veio. Thales, como é que você começou na fotografia? Bom, eu comecei a fotografar bem cedo, um molecote, assim, porque meu pai era fotógrafo amador. Meu pai Que idade? Eu comecei, acho que as primeiras fotografias, eu lembro quando eu fotografei. Nós estávamos passando férias em Santos. Meu pai tinha uma câmera muito boa, uma Contarex da Zeiss. E aí ele me emprestou na praia, a gente estava. E eu fiquei olhando, e ele falou, não, quando a onda estourar, fica mais bonito. Eu lembro dele falando isso e eu fotografando a onda estourando. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Claro, é uma coisa infantil, mas a primeira fotografia que eu fiz conscientemente, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, que eu fotografei a minha irmã no primeiro dia de escola, quando ela estava indo para a escola. Acho que a minha mãe pediu, faz uma foto da Fernanda. E eu tenho essa foto até hoje. E aí eu peguei a máquina do meu pai, com um filme colorido, e fotografei. A gente morava numa chácara, uma casa assim, num lugar bonito. Eu lembro, fotografei a minha irmã. Então, eu comecei a fotografar relativamente cedo. Obviamente, de um jeito infantil. Sim, assim. sim. Mas tinha um interesse? Tinha interesse. Eu tinha muita... Você gostava ou foi um negócio assim, meu pai tira, é normal aqui em casa? Não, eu tinha uma curiosidade meio científica pela fotografia. Porque eu lembro a primeira vez que eu vi um papel fotográfico escurecendo, um papel preto e branco escurecendo. Um amigo me mostrou, falou, olha, papel fotográfico, olha o que acontece. Eu devia ter aí uns 11 anos, mais ou menos. Estava no primeiro ano do ginásio. Então, eu sempre tive curiosidade científica pela fotografia. Que interessante. Tinha curiosidade em física também, não tinha? Era uma curiosidade artística ou era uma curiosidade física? Tipo, de saber qual que é o processo, como funciona? Física. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu fiz graduação em física. Então, eu sempre tive muito envolvido com a física. Claro, em níveis diferentes. No começo era uma brincadeira, mas eu sempre tive muito interesse pela física e pela ótica, particularmente. Sim. Então, eu me despertei para isso. Quando eu vim para São Paulo para estudar, vim fazer vestibular e tal, eu trouxe a máquina do meu pai. Então, meu pai me emprestou e eu fiquei com ela aqui fotografando. E eu fotografava amadoristicamente, sem entender direito o que estava acontecendo, mas eu trouxe a máquina e ela está com a gente até hoje. É uma beleza de câmera. E esse interesse pela física? Qual que era essa motivação de criança, de olhar assim? Era curiosidade? A física, os processos físicos te encantavam? Eu nem diria que é isso, Fran. Eu acho que eu comecei porque eu queria ser astrônomo. Que legal. A minha ligação era com o céu. Né? Porque no interior, a gente morava em Ribeirão Preto, depois em Araraquara, a gente tinha um céu muito bonito. Né? E eu fui aprendendo aquilo. E eu lembro que quando eu ganhei da minha avó, mãe do meu pai, eu ganhei um atlas da melhoramento. E nesses atlas, além dos mapas, bandeiras, etc., tinha o céu, as constelações. E aí eu fui aprendendo, essa é aquela, é aquela. Hoje eu não sei mais, esqueci, porque eu não vejo o céu. Não tenho oportunidade, ou raramente. Então, a física foi muito ligada à astronomia. Eu fui fazer física porque eu queria ser astrônomo. Que legal. Fiz mestrado em astronomia. Que legal. Você chegou a tirar foto astronômica? Sim. Eu tive uma oportunidade muito interessante que em 85 passou o Halley.
e eu fiz mestrado a respeito de cometas. E aí eu tive a oportunidade de observar o Halley no Chile, no grande telescópio de Cerro Tololo, no Chile. E lá eu fiquei ainda mais empolgado. Mas fiz fotografias e fizemos observações também com infravermelho, com outro tipo de sensor. Por que o Chile lá é um dos lugares mais legais para tirar fotografia astronômica? Porque é muito alto e muito seco. Lá no Atacama, as condições de visibilidade do céu são provavelmente as melhores do mundo. Sim. É muito bonito, é muito interessante. E eu fui para Cerro Tololo, que era um observatório grande na época. Hoje já existem observatórios maiores. Sim. É uma beleza. Sim. Para quem não sabe, o Thales falou que lá no interior o céu era mais bonito, porque quando você está longe da grande... A luz sempre se espalha, como um físico. A luz sempre está se espalhando. Então, mesmo que você esteja numa cidade grande, esteja olhando para o céu, aquela luz da cidade, ela ainda está se espalhando, mesmo que os seus olhos não veem. Então, na hora que você aponta uma câmera e faz uma longa exposição ou algo do tipo, você ainda tem a interferência dessa luz que está aqui embaixo, viajando para o céu. Quando você está afastado de uma grande cidade, tem menos luzes. Menos luzes, quando você vai capturar estrelas e afins, você consegue enxergar mais, porque não tem essa interferência luminosa da cidade. É isso mesmo. E no Chile, né, indo para o Chile, né, saiu do interior e indo para o Chile. É mais alto, então você está mais próximo do céu e tem menos umidade, que interfere menos, não tem nuvem, não tem essas coisas que poderiam interferir. É isso mesmo. É seco, é alto e não tem essa luz espalhada. Porque no deserto, tá ali, não tem nenhuma cidade. E se tiver cidade, tem montanha para dar uma atrapalhada na luz que chega. Que legal. Mas voltando, você fez faculdade aqui em São Paulo. Eu fiz bacharelado em física na USP, fiz mestrado no Instituto Astronômico da USP. E depois eu fiz doutorado na Poli. Isso até então sem se envolver com fotografia. Assim, se envolvia com fotografia, mas era uma coisa de foto de uma viagem, ou você já olhava a fotografia com outros olhos? Não, depois que eu terminei o mestrado, aí eu resolvi fazer fotografia profissional. Legal. Assim, terminado o mestrado, foi até um certo choque na minha família e tal. Puxa vida. Falei, vou virar fotógrafo. Quantos anos você tinha ali? 26, 27, 28. Legal. E aí eu falei, não, eu vou virar fotógrafo. Eu já tinha uma experiência fotográfica, eu sabia fotografar. Acreditava eu. E aí eu falei, vou fazer fotografia para valer. E aí eu comecei a estudar e comprar material, comprar equipamento. Então eu fui saindo da astronomia e indo para a fotografia. Mas só muito depois é que eu fiz doutorado. Mas o que aconteceu? Porque você estava ali na física, estava ali na astronomia, fazendo o sonho, e aí você falou... O que aconteceu com esse sentimento para vir para a fotografia? Olha, essa pergunta é uma pergunta boa e importante. Eu acho que tem várias coisas. A primeira é grana. Era muito difícil viver da astronomia naquela época. Ainda hoje eu penso assim, poxa, se eu tivesse insistido um pouco mais, né, aguentado um pouco mais de tempo como bolsista ou como professor, eu poderia ter ficado na astronomia e hoje provavelmente eu seria professor lá na USP, no limite da aposentadoria. Mas eu precisava trabalhar, precisava ganhar. E aí eu falei, bom, vou dar aula de física. E eu dei aula de física 40 anos. Eu dei aula de física no Anglo Vestibulares. Sim. Fiquei 40 anos lá. Mas depois de algum tempo, aí eu já estava fotografando.
E o ângulo foi um lugar muito bom de se trabalhar, tinha gente muito boa, eu aprendi muito lá e eu conseguia conciliar ser professor de manhã e ser fotógrafo à tarde e noite. Então foi uma oportunidade. Trabalhava, fazia ensaio, na maioria das vezes era o quê? Não, eu sempre gostei mais de fotografar produto. Então eu montei um estúdio assim bem equipado e na época, claro, a gente só fotografava com filme e a gente precisava conhecer tecnicamente a fotografia. E isso foi uma coisa que, assim, eu tinha facilidade. Estudava e tinha facilidade. Eu comprei uma câmera 4x5 polegadas, aprendi a usá-la, depois comprei outra, e foi. E uma curiosidade é que os 2 primeiros fotógrafos digitais do Brasil foram o França e eu. Em 97 eu comprei a minha primeira câmera digital, uma Sinar, 97. O França tinha um scanning back, era um back de escaneamento. E a minha era uma câmera da Sinar que disparava 4 vezes para fazer uma imagem colorida. Ela capturava o vermelho, o verde e o azul. Depois juntava. Essa câmera não dava para fotografar gente, era uma câmera para produto. Isso eu comecei em 97. Comprei em fevereiro, 97, e a câmera chegou em abril. E eu confesso que eu estava muito assustado. Muito, porque eu não sabia nada, ninguém sabia, não tinha nem com quem conversar. E aí eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. Muita gente falou, o Thales está doido, isso aí não vai dar certo, isso é birutice. E eu mesmo tinha dúvidas, né, se aquilo ia realmente virar. Mas foi em 97. Aí depois eu comprei outra e fui aprendendo. Sim. Por isso que eu fiz doutorado em imagens digitais. Ah, que legal. Entende? Esse é o vínculo. Na Poli, não tinha ninguém fazendo imagens digitais. Sim. Mas eu tive um amigo que falou, vamos fazer uma coisa assim e tal. Não deu certo. Eu estava quase desistindo do doutorado. Mas aí o meu orientador, que era o professor Piqueira, meu orientador e amigo, falou, não, você não vai desistir. O que você gostaria de falar? Eu falei, olha, tem essa ideia. Ele falou, vamos fazer então. Como ele era muito bom matemático, muito melhor do que eu, ele me ajudou muito e nós desenvolvemos um software para analisar qualidade de imagens digitais. Esse aqui é o meu doutorado. Nossa, que legal. Então, se vocês pensarem bem, assim, é uma coisa misturada, né? Sim. Um pouco de física, um pouco de fotografia. E esse software analisava em que nível as imagens digitais? Olha, existe um conceito em física que se chama entropia. É um conceito geral da física. A entropia, falando de uma forma assim bem, mede a desordem de um sistema. O sistema pode ser mais ordenado ou mais desordenado. Nós fizemos um software que mede a entropia de imagens digitais. Aí você fala, bom, mas qual imagem? Imagens padronizadas. Então eu fiz uma imagem padrão que eu fotografava com diversas câmeras, diversas objetivas. E aí ia comparando a entropia de cada um desses sistemas. Então eu pegava, por exemplo, uma Canon, uma Sinar, fotografava com a mesma lente, fotografava com uma lente cara, uma lente barata. E aí eu fiz um estudo analisando o que é que funciona melhor, o que não dá certo, enfim. Mas é uma tese experimental e teórica. E isso era que ano? Perdi a conta. Deve fazer... demorou. Um doutorado desse demora uns 5 anos.
Mas era para saber se era ali por 2000, foi bem no começo ou já foi... Não, eu já era bem experiente, Tá. já tinha câmeras 35 milímetros digitais. Porque no começo Sim. não tinha câmera 35, só eram câmeras grandes ou câmeras muito pequenininhas, muito amadoras. Então, isso faz... Quando eu comecei, fazia uns 18, 19 anos. Quando eu comecei. Sim. No começo, gente, o digital e o analógico era muito superior ao digital. Assim, simplificando as coisas, era assim, o analógico estava muito acima e assim, o digital não era muito acreditado, porque ele era muito, assim, você pegava o analógico, ele trazia, você conseguia ampliações, você conseguia cores, o digital ainda estava caminhando. Depois que o digital se consolidou, e hoje você tem o digital com possibilidades melhores do que o analógico, e o analógico continua sendo bom, te dando uma outra textura, uma outra estética, mas o digital hoje ele se sustenta sozinho, te entrega tudo que você precisar. Mas na época era um negócio... ou só tinha coisas gigantescas, né? Muito caras, né? Caras, ou uns negócios que eram as câmeras... brincadeira. Que era bobinha, pra você, não tinha nada profissional. Nossa, é 97. A gente tem muito fotógrafo que veio aqui, né, que pegou essa transição. Mas eles falam de 2000, 2004. Isso. 97 a gente ainda não tinha ouvido. 97 é o primeiro. Foi a primeira câmera que chegou aqui. Sim. E eu confesso que foi um aprendizado, sim, difícil. Quando a câmera chegou, chegaram as caixas lá no estúdio, eu estava tão assustado com o meu investimento que até o computador veio da Suíça. Era um Macintosh. Sim. Mas eu falei, putz, se eu comprar um Macintosh aqui, eu não vou dar conta de instalar. Então, eu paguei muito mais e o computador veio da Suíça com os softwares instalados. Né? E aí, monta aquela coisa e fala, meu Deus... Para quem não viu, tem YouTube lá, você coloca YouTube, Oh. como arrumar minha geladeira. Vai ter um tutorial, vai ter um bilhão de tutorial. Na época... isso é o mundo pré-internet. Isso. Você tinha que ou saber, ou ter alguém que sabe. Ou quebrar a cabeça. Para que vocês tenham uma ideia, eu mandava para o cliente as imagens em CD. Não tinha internet. Tinha motoboy. Sim. Então fotografava, gravava. Um gravador de CD custava $1.000. Só para que vocês tenham uma ideia. Então gravava, mandava. Meu primeiro cliente digital foi a Nestlé, através de uma agência que se chamava BCH. Hoje chama Future Brand, mas era BCH. E eles, é importante falar isso, eles se animaram com a ideia do digital. E aí nós começamos e deu certo, a Nestlé aprovou e eu comecei a fazer produto para a Nestlé, embalagem, fotos para embalagem. Para que vocês tenham uma ideia, essa agência era tão sofisticada que para eles eu fotografava em 8 por 10 polegadas, filme. 8 por 10 polegadas é um filme desse tamanho, 20 por 25 centímetros. Então era gente preparada, inteligente, muito capaz. Eles me contratavam para fazer 8 por 10. Claro que era ótimo, fantástico, a qualidade, caro, eu ganhava dinheiro, mas eles acreditaram no digital. Então é importante, tinha o Gilson, tinha o Hélio, que era o dono da agência, e eles acreditaram nisso, e a Nestlé comprou a ideia e eu comecei a trabalhar digitalmente. Meu primeiro cliente grande. Depois vieram outros. Sim, sim. Eu fiquei curiosa também para saber como era fotografar produto com filme. Porque eu imagino que é totalmente diferente do digital, né? Então, Luísa, fotografar é a mesma coisa. Com filme ou digital, na minha opinião, é a mesma coisa.
A principal vantagem do digital é que você percebe quando errou, rapidamente. Né? No filme, você tinha que tirar o filme, mandar para o laboratório. Eu tinha um laboratório perto do estúdio, mas demorava 2 horas entre terminar e mandar e olhar. Então, você está fotografando um produto. Se apareceu lá um pedacinho de fita crepe segurando qualquer bugiganga, você só vai ver quando olhar o filme. Aí você olha, puta, faz de novo. Sim. Tanto é que a gente não desmontava a cena. Se fotografava, deixava a cena pronta, quando possível. Sim, sim. Algumas coisas não tem jeito. Alimento, por exemplo. Tirava, ia lá, deixava chegar. Mesa de luz, lente de aumento, olha, não, está tudo em ordem. Cliente aprovou? Aprovou e tal. Então. E iluminação era parecido? Mesma coisa. Tá. Eu usava flash, eu sempre usei flash de estúdio, flash grande. Uhum. Então, isso não mudou substancialmente. Caramba, no final das contas também a produção fotográfica era menor, né? Porque como você tinha que... quando era possível, é claro, você tirava a foto, esperava ela ir no laboratório, revelar, voltar para dar uma olhada, então não era... O ritmo era muito menor do que no digital. Muito mais lento, né? Muito mais lento e sujeito a erros sérios, né? Às vezes você cometia um erro bobo, esqueceu uma coisa, ou um flash não disparou e você não percebeu, ou o foco não ficou legal. Tudo isso acontecia. Sim. Não tinha interpolação de foco, né? Não tinha. Foco era foco na mão, né? Lupa, uma máquina grande, né? Também se usava máquina de médio formato, Hasselblad, principalmente. Sim. Só para todo mundo entender, quando você vai fazer foco, né, tem 3 coisas que cuidam do foco, né? A milimetragem, o diafragma e a proximidade. E talvez um quarto, o tamanho do sensor. Né? Então, quando você tem a profundidade de campo ali, você sempre está sujeito da profundidade de campo não ser suficiente para o tamanho do produto. Então, pode acontecer muitas vezes de mesmo você estar com o diafragma fechado, em uma distância bacana, uma milimetragem bacana, você não ter foco em todo o produto. No digital, você tira foco aqui e foca aqui. E aí, depois, está na mesma posição, mesma luz, tudo, você consegue montar isso, até o software. Se você escolher as 3 imagens, ele já sabe onde estão as coisas. Onde estão o foco, porque tem inteligência artificial. Na época... Você fechava o diafragma do jeito que dava, milimetragem de distância. Você vê, mas olha como é que numa máquina de grande formato, a qualidade máxima é com abertura 22. Se você fotografar com 32, querendo mais foco, ou com 45, degrada a qualidade. Então, se fotografava com 22 e fazia as contas para determinar a profundidade de campo. É uma coisa assim, bem técnica, bem bonita, bem interessante. O que, de certa maneira, limitava o número de fotógrafos. Sim. Isso era, não tem dúvida. Alguns sabiam, outros não sabiam fazer. Então, tinha uma separação entre gente, vamos dizer assim, mais preparada e gente que não dava conta de fazer aquilo. Não se usava câmera 35mm. Ninguém fazia produto com 35. Era só grande formato. Ou médio formato ou grande formato. Dependia muito da verba, né? Sim, sim. Porque quando a pessoa é do estúdio, é lógico que ela pode ser a pessoa também da emoção, mas é muito provável que ela seja uma pessoa bem técnica, porque o estúdio no fundo branco, o produto e tudo mais, não tem... em alguns casos, não tem espaço para emoção. É espaço para saber onde é a melhor luz, saber onde é a melhor configuração, melhor distância. Isso realmente restringe, porque a pessoa tem que entender, ainda mais naquela época que não tinha clique e olhei se deu certo ou deu errado. Tinha que fazer todas as contas antes. Agora deu ok, agora eu vou clicar. É verdade. Eu fazia produto, mas eu fazia de vez em quando retrato,
Eu fazia arquitetura, eu fazia fotografia industrial, né? Fiz bastante isso. Agora, uma coisa curiosa, que eu sempre penso sobre isso, mas ainda não mudei de ideia, é que eu não sou artista, eu sou fotógrafo. As pessoas falam, mas você não se sente artista? Não, eu não me sinto artista. Eu não sei, eu já conversei com outros colegas, com quem eu recentemente falei sobre isso é o André Dueck, que é fotojornalista. Perguntei, André, você é artista? Não. Eu também não. Mas tem gente que se sente artista, eu não me sinto. A pergunta é, o que é o artista, então? Pois é, talvez Qual que é a definição de artista? Não tem definição, mas talvez eu ache que ser artista é uma coisa séria demais para mim. Né? Eu vejo pessoas falar, eu me sinto artista. Eu não. Confesso que é uma certa crise para mim. Eu sou fotógrafo. Ah, você é bom fotógrafo? Sou um fotógrafo experiente. Né? Faço foto boa, faço foto ruim. Todo fotógrafo faz foto ruim. Sim. Né? Essa história de que o fulano tem um portfólio maravilhoso, vocês acham que ele fez tudo aquilo? Não, ele só mostrou o que é maravilhoso. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar para sacanear, que é o seguinte, até o Cartier-Bresson faz pinheirinhos em Atibaia. Sabe aquela foto que não é nada? Você vai para Atibaia com grandes planos. Aí você chega lá, começa a chover. Você sai da janelinha do chalé, faz plec, fotografa lá uns pinheirinhos e acabou. Todo mundo faz foto ruim. Sim. Todo mundo. Eu, obviamente. Eu gosto de falar que o profissional, ele é independente da área. Se ele for cozinheiro, se ele for um fotógrafo, se ele for um desenhista, um escritor... ele no final das contas, ele consegue repetir com mais frequências coisas boas. Estatística. É estatística. Um fotógrafo amador ou uma pessoa que não sabe fotografar consegue fazer uma bela foto. Não tem dúvidas. Só que a probabilidade dela ficar repetindo belas fotos é muito menor. De 100, uma vai sair bela. O fotógrafo experiente ou profissional, talvez de 100 saia 20 belas. Então, aumenta a probabilidade dele encontrar a foto legal. É verdade, é isso mesmo. Por isso que, para avaliar o trabalho de um fotógrafo, você tem que olhar um volume grande. Por isso que é bom ver livros de fotografia. Aí você pega um livro do Cristiano Mascaro. Você olha lá, você vai passar, tem um monte de foto boa. Mas aquilo é um conjunto. Sim. Uma fotografia boa, todo mundo faz. Né? E eu sempre digo para os meus alunos, falo assim, olha, cuidado com elogios. Né? A minha mãe me achava o máximo. É minha mãe. Isso não é o melhor jeito de pensar. Quando uma pessoa começa a achar que você é um gênio, falar que você é brilhante, é genial, peço uma segunda opinião. Né? Porque, calma. Porque genialidade é rara. Genialidade é raro e uma coisa, Francisco, criatividade é mais raro. Gente criativa é uma coisa difícil. Né? Aí que você falou do negócio do eu não sou artista, eu sou fotógrafo, e aí eu pego um pouco por aí. Eu tinha a mesma coisa para mim, porque eu sempre fotografei coisas que estavam lá, sabe? Então eu sempre fui mais fotografia de natureza, eu sempre gostei de fotojornalismo, fotografar manifestação, então eram coisas que estavam lá. Então eu sempre falava, eu não sou artista, eu sou fotógrafa. Eu vejo a cena, faço ali o meu enquadramento, mas eu sou fotógrafa. E aí eu fui fazer mestrado de fotografia em Londres, em Fine Art. Eu queria ter feito fotojornalismo, mas eu não sei por que eu fui fazer Fine Art. E aí os meus professores falavam, você é artista. E eu discutia, assim, sabe? Eu tinha um embate com os meus professores. Eu falava, eu não sou artista, eu sou fotógrafa. Eu ainda brincava assim, eu faço cliques, eu sou fazedora de cliques, né? Então, aquelas coisas. 1 ano e tanto depois,
numa faculdade de Fine Art, você é tão puxado a exercer a sua criatividade que um ano depois eu já pensava, quando falava, você é artista? Eu falava, eu fiz tanta coisa criativa que já estava até fazendo assim, poxa, já me sinto até um pouquinho. Então eu acho que às vezes, eu acho que a fotografia, o fotojornalismo, a natureza, também é criativo, mas é num outro sentido. Eu não me considero uma pessoa criativa. Então o mestrado para mim foi uma coisa assim que me puxou muito, sabe? Fora da minha comodidade. Mas eu considero essas pessoas que conseguem usar da fotografia de uma forma muito criativa, talvez já mais artistas do que eu, sabe? Me consideraria. Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. Mas eu não cheguei nessa fase. Eu sou fotógrafo. Se você me perguntar, você é bom fotógrafo? Eu falo, bom, acho que sou, mas não exagero também. Eu acho que eu sou suficiente. Eu sempre também fiquei em crise de você tirar uma foto bonita da natureza. De quem que é o mérito? O mérito é da natureza? Sabe? Porque assim, você tá numa paisagem linda, com um sol lindo, com um equipamento em ordem. Com equipamento em ordem. Aí você captura aí, pessoal, nossa, que linda foto. Aí você fica, não é uma linda foto. É só a natureza. É bonita a natureza. Aí eu sempre fico assim, quando eu faço uma foto de natureza e ela é bonita, eu sempre fico na dúvida, tipo, o mérito é da natureza? Ou eu só registrei a natureza, não tem nada belo meu, eu só cliquei a natureza, ou se o meu olhar para a natureza também ajudou, sabe? Eu sempre fico em crise também. Mas eu acho que essa dúvida é uma dúvida sensata, né? A natureza bonita torna as coisas mais fáceis, mas você tem que fazer alguns ajustes para aquilo ser representado de maneira correta, né? Então, eu digo que é bem mais fácil ser fotógrafo no Grand Canyon do que em Osasco, né? Vai enfrentar a Vila Brasilândia e ver o que é mais fácil. No Grand Canyon, todo mundo é bom fotógrafo. Achar beleza, né? É muito bonito. Claro que você pode melhorar o Grand Canyon. Tem gente que fotografa amadoristicamente, despretensiosamente. Mas é mais fácil. Eu sei. Um amigo um dia, há muito tempo atrás, mandou uma foto assim. Olha que foto linda. Eu falei, não, cara, é só uma ruiva dentro de um bar bonito. Então, com uma luz legal, não é uma foto linda. O ambiente é lindo, a menina é linda, a luz é linda. Se ele conseguisse errar, aí eu ia ficar preocupado, entendeu? Mas se ele errar, ele não mostra. Isso. O que eu recomendo para os mais jovens assim, é cuidado com muito elogio. Sim. Né? A turma sempre vai achar que é lindo, é maravilhoso. Calma. E eu já fiz vários experimentos para mostrar que que as pessoas exageram. Há coisa de uns meses atrás, eu fotografei uma tartaruga. Lá em casa nós temos uma tartaruga, tem mais de 60 anos. É um bicho desse tamanho, assim, o onóforo. O onóforo é herança. É um bicho desse tamanho. E ele entrou na minha casa, ele entrou na sala lá, e eu fiz uma foto. As pessoas adoraram. Falei, pô, mas tem alguma coisa errada. Isso é uma brincadeira, isso não é uma fotografia. O onóforo meio no contraluz. As pessoas, nas redes sociais, as pessoas acharam o onóforo genial. Mas não é genial, aquilo não é nada, é uma brincadeira. Sim. Então, cuidado com elogio exagerado. E eu gosto de falar também, que tem a ver com o que a gente está falando, eu sempre falo assim, fotografia de casamento, eu falo, se você for contratar uma fotografia de casamento, peça sempre para o fotógrafo te mostrar um casal feio. Porque ele sempre coloca no portfólio um casal lindo. Aí você tem lá um casal lindo numa praia no pôr do sol. Aí você fica... É mais fácil. É mais fácil você ter uma foto bonita, porque a praia é legal, o pôr do sol é legal, o casal já é bonito.
Agora, o bom fotógrafo de casamento, a brincadeira pede para ele te mostrar um casal feio. Que aí sim, ele pegou um casal que não é esteticamente, socialmente bonito e conseguiu dar uma beleza àquilo. Mas acho que o cara não vai fazer isso. Porque a natureza humana vai contra isso. A natureza humana, você vai mostrar o que você tem de melhor. E paciência. Não, mas isso é normal. Eu trabalhei em loja de instrumento musical e toda vez que alguém ia testar um instrumento para comprar, eu sempre perguntava para a pessoa, o que você tem aonde você toca? Porque não adianta você testar nessa caixa aqui, porque essa caixa aqui custa R$5.000 e ela é de um som maravilhoso. Então você vai ter a impressão que o instrumento que você está comprando vai te entregar o som que você quer, mas é porque você está testando uma caixa de som num amplificador de guitarra, de baixo, que é extremamente potente, lindo, limpo. Qual que é a caixa que você tem em casa? É essa? Então vamos testar nessa daqui, porque o som que você ouvir aqui na loja é o som que você também vai ouvir na sua casa, e aí você vai ter uma venda, você vai ter uma compra mais consciente. É isso mesmo. Porque tem isso. Vale para fotografia. Vale para fotografia. Eu acho que muita gente se ilude com a fotografia, né? E aí, quando começa realmente a trabalhar e ver que é uma profissão como qualquer outra, né? A gente dá duro, trabalha horas a fio, depois tem que trabalhar foto e não sei o que lá, investir em equipamento, aí... Como qualquer profissão, você disse a verdade. Tem problemas com o cliente, né? Tem problemas com o preço, é profissão. Profissão é profissão. É que às vezes parece que as pessoas esqueceram que fotógrafo é profissão, né? Ficou uma coisa meio glamourizada na fotografia. Porque primeiro tem o cinema, que mostrou fotógrafos glamourosos, depois tem a própria fotografia. Durante muitos anos, os fotógrafos pousavam como pessoas muito interessantes. O que não quer dizer que é verdade, né? Não necessariamente. Fotógrafo é gente que nem outra. Não faz diferença, não tem diferença. Sim. E as facilidades instrumentais, as câmeras são cada vez melhores, elas fotografam sozinho, elas erram pouco, né? Então, mais gente vai entrando no mundo da fotografia. As câmeras, no final das contas, elas estão evoluindo para deixar você com mais parte criativa do que parte técnica. Tem câmera, ou tem projetos de fotografia que tirar com mais focos, significa uma mesma fotografia. Você vai conseguir mudar o foco na edição, o ruído na fotografia está diminuindo. Sim. Então você pode jogar o ISO lá em cima, que você não vai ter problemas de ruído. E aí ela está tirando a tecnicidade para deixar mais a parte de criativa ali. É um jeito interessante. Então, isso é uma coisa comum no mundo. O mundo moderno tende a tornar as coisas mais fáceis. Dirigir um carro hoje é muito mais fácil do que há 50 anos, por várias razões. As câmeras fotográficas também são mais fáceis, né? Elas têm muitas funções, podem até atrapalhar quem não está acostumado. Mas se você vai lá no modo super automático, ela funciona bem. Agora, o que fotografar, como fotografar, quando fotografar, são questões que a câmera não resolve. Então, sim, ainda é da cabeça do ser humano. Eu tenho algumas opiniões, assim, principalmente para os mais jovens. Para quem gosta de fotografar, tenha projetos. Projetos. Pensa assim, eu vou fotografar esse assunto durante um certo tempo. Mas que assunto? Bom, o que você achar interessante. Eu vou fotografar capoeira, vou fotografar futebol, vou fotografar gafieira, vou fotografar retratos, vou fazer retratos das comunidades. Elenque um projeto
estude, converse, peça ajuda. Peça ajuda. Fale com quem pode te ajudar. Né? E isso faz com que você vai desenvolvendo o seu olhar, a sua percepção e a sua técnica. Eu gosto de fotografia de rua. O que eu mais gosto de fazer é a rua. E eu gosto de fotografar a rua de forma simples, sem grandes truques. Como é que eu penso? Ande devagar, olhe com os seus olhos antes de levantar a máquina. O que está acontecendo? Tá bom. E a minha regra, se a luz é boa, espera acontecer alguma coisa. Se a luz é bonita, fique de olho, porque vai acontecer alguma coisa legal e você fotografa. Se a cena é boa, fotografe com qualquer luz. Assim, é desse jeito que eu funciono. Luz boa, espera. Cena boa, fotografe. Não, porque a cena boa eu acho interessante. Inclusive tem um termo que eu uso aqui com o pessoal, quando a gente sai, vai almoçar, alguma coisa assim, eu fico falando, esse personagem do bairro é interessantíssimo. Quando eu digo personagem, é a pessoa que vive no bairro, é o velhinho que está sempre sentado lendo o jornal, é um morador de rua que está sempre ali. Então tem uns personagens que você olha e fala assim, essa cena é bacana, porque olha essa construção, olha o que a pessoa está fazendo, olha como é que ela está parada. Isso é bem interessante, você olhar a cena, os personagens daquilo e pensar, essa cena é boa. Então, e veja, isso acontece com muita frequência. As pessoas são interessantes. Sim. As pessoas são muito interessantes. É questão de escolher a hora, o momento, a objetiva que você vai usar. Tem um monte de coisinhas, mas as pessoas são muito interessantes, de forma geral. O que você falou? Eu ia falar, você começou depois a dar aula, né? De fotografia. Sim. Olha, eu comecei a dar aula em fotografia, o primeiro lugar que eu dei aula foi na Focus. Escola de Fotografia, uma das primeiras aqui em São Paulo. Comecei a dar aula lá. E depois eu fui para o Senac. O Senac me contratou. Eles me contrataram inicialmente para organizar os cursos livres do Senac. O Senac tinha vários cursos livres. Então eu fiquei um bom tempo organizando, né, o que eu achava melhor, pior e tal. Depois de uns anos lá, sei lá, uns 3 anos mais ou menos, a diretoria do Senac, é importante que se diga isso, a diretoria do Senac resolveu fazer uma faculdade de fotografia. Isso não partiu de mim, nem de nenhuma outra pessoa ligada ao ensino, foi a diretoria do Senac. E aí, o Senac me contratou, eu e o professor Boris Kossoi, para a gente montar um projeto da fotografia. E aí eu e o Boris ficamos 2 anos fazendo isso. Né? Foi uma experiência muito boa. Ele tem uma experiência muito maior do que eu na área, vamos dizer, mais humanística da fotografia, e eu uma experiência mais técnica. Então nós ficamos 2 anos discutindo as disciplinas, como é que era melhor, tal, e a gente fez uma proposta que o Senac aceitou, que era um curso de bacharelado. 2 anos básicos para todo mundo. E 2 anos o aluno faria uma opção entre arte e cultura fotográfica e o outro chamava prática fotográfica. Eu esqueci o nome, com certeza. E aí os alunos entravam e depois eles se dividiam em arte e cultura, que eles brincavam, chamaram que era corte e costura, e o outro poxa, eu esqueci. Mas era uma coisa mais técnica. E aí era o governo do Fernando Henrique. E aí todos aqueles problemas burocráticos e tal, até que o curso foi lançado em 99. E eu fiquei como coordenador até 2007. Foi uma experiência muito boa. Muito boa.
Legal. Você chegou a dar aula? Ou você Sim. estava só na... Você deu Não, aula? eu Tá. dava aula. A coisa que eu mais gosto é dar Tá. aula. Dar aula pra mim. Eu vejo, eu sigo você, eu vejo, tá sempre ali no Instagram falando, né, de coisas. Agora eu estou me modernizando. Então, às vezes eu tenho até um pouco de vergonha. Eu falo, putz, você não está mais na idade de fazer isso. Ah, imagina. Mas eu gosto tanto de dar aula. Você já tá fazendo desenho pro TikTok? Olha, eu nem sei como é que liga o tal do TikTok. Mas os meninos que trabalham comigo me puseram lá no TikTok. Eu não me vi ainda, mas eu falo, poxa, tenha vergonha, cara. Você não é uma criança. Mas eu estou muito envolvido agora com as mídias sociais. Né? Eu faço uns livros. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Eu gosto muito de escrever. E eu tive a oportunidade de traduzir alguns livros importantes. Os livros do Ansel Adams, A Câmera, O Negativo e a Cópia, eu traduzi. Na verdade, tinha um tradutor, eu era um consultor que ia olhando. Você era um consultor técnico, né? Para ver o que se ele traduziu faz sentido fotográfico. Mas eu li um ano cada livro, eu gastei. Depois eu traduzi o livro do Radical, que é um livro muito bom. Tem o meu livro, editado pelo Senac, que chama Equipamento Fotográfico, Teoria e Prática, que modestamente é um bom livro. É um bom livro, está na 6ª edição. Caramba! Agora eu estou trabalhando na 7ª. Que legal! Assim, é um livro que eu falo, eu abro lá, leio alguma coisa e aprendo. De vez em quando, nem lembrava mais que eu escrevi isso. Então, eu aprendo, é um livro legal. Estou fazendo a 7ª edição. Que legal. E eu gosto muito de escrever. Por que você acha que o Senac deu esse estalo nele? Não sei. Foi uma visão de mercado? Eu não sei dizer. Assim, o que é que motivou a diretoria a encomendar esse curso? Eu acho que eles estavam pesquisando. Né? Não existia ainda a faculdade Senac. Eles estavam pesquisando. E fotografia, a fotografia ficava no mesmo prédio da sede. Então, acho que eles viam o movimento, tinha bastante aluno. E, enfim, encomendaram. Sim. Mas é sempre importante a gente dar crédito. Sabe, essa ideia não foi minha, nem do Boris, nem de ninguém. Foi da diretoria do Senac. Eles que encomendaram. Isso é legal. É importante, viu? Porque senão as pessoas começam a passar a perna uns nos outros. Sim. Por que você acha que você acha que as pessoas têm fascínio pela fotografia? É uma pergunta difícil, Francisco. Talvez existam várias respostas, né? Mas eu acho que a fotografia, o principal encantamento é o imediatismo da fotografia. Né? A Luísa está ali, eu faço clique e a Luísa fica preservada. Né? A fotografia tem essa rapidez que as outras artes não têm. Ninguém faz um quadro da Luísa instantaneamente. Né? A fotografia tem essa possibilidade. Né? E isso é muito interessante. A Luísa está definitivamente gravada, ou no filme ou no digital. E sumir com a Luísa vai ser difícil, no digital principalmente. Então, essa é uma resposta, talvez seja meio boba, mas é uma resposta. Outra coisa, que pode ser bem verdadeira, é que quem não sabe desenhar, fotografa. Se eu fosse um bom desenhista, talvez eu não fosse fotógrafo. Né? O Cartier-Bresson desenhava, pintava. Talvez eu acho que ele até dizia isso, e gostava mais disso do que de fotografar. No final da vida, ele abandonou a fotografia e ficou só com a pintura. Mas no meu caso, eu não consigo desenhar nem um cubo. Né? O bom do desenho é porque você não precisa ter a realidade para. Você pode até, em cima da realidade, pensar outra coisa
Porque depende da sua mão, ou do instrumento que você usa para desenhar. É verdade. Né? A fotografia não. Se eu quiser um macaco atrás da Luísa, eu tenho que colocar um macaco atrás da Luísa. Né? No desenho, não. No desenho, imaginei um macaco, vou colocar um macaco. Isso mesmo. Agora, veja que é interessante isso. A fotografia está sofrendo uma mudança muito grande. Né? A tecnologia está mudando a fotografia. Quer dizer, se eu quero fotografar a Luísa com um macaco lá atrás, eu pego o macaco de uma outra foto, põe lá, e a Luísa está com o seu macaco. Então, isso é uma dimensão que não era muito prática para os fotógrafos no mundo do filme e mesmo no digital, até uns tempos atrás. Né? As possibilidades que a gente tem na digitalização, nos softwares, são muito interessantes. Sim. Tem, inclusive, chega até a ser uma crítica minha, que eu falo que assim, tem muito fotógrafo que é mais artista digital do que fotógrafo. Eu conheço um monte de gente que tira foto e resolve tudo na pós-edição, né? Contraste, luz. Tem. Aí você fica, gente, mas você não está sendo um fotógrafo, você está sendo um artista digital, que não quer dizer que você é pior ou melhor. Só que assim... É só outra coisa. É só outra coisa. Eu acho que você tem razão. Né? Mas esse é o mundo. Eu não sofro nem critico. Cada um faz o que acha melhor. Né? Eu prefiro fotografar direito. Por quê? Porque eu não sei Photoshop o suficiente para colocar o macaco, tirar o macaco. Então, eu prefiro fazer do jeito que eu sei. Mas, sabe, o mundo é assim. Sim. Cada um faz o que acha melhor. Ele não só completando, ele é o nível é que, só para a gente entender, tem duas coisas, né? Uma coisa é você fazer a pós-produção, que é mexer um pouquinho na luz, no contraste, em brilho, nitidez, esse tipo de coisa, que você não mexe teoricamente na realidade da foto ali, a não ser sobre luzes, né? Outra coisa é você mudar digitalmente, tirar uma pedra, colocar uma árvore, sabe? Você mudar ela, a realidade ali, que é a manipulação digital. Muda né? o céu, muda tudo, que são coisas diferentes, né? Só é um novo jeito de fazer, porque na lógica, nem na digital, no comecinho, não tinha essas facilidades. Hoje em dia, se quiser trocar o fundo, você troca o fundo assim e parece realmente que a pessoa tá naquele fundo ali. Inclusive, tem até funções no Photoshop que ele já lê a imagem por trás e já aplica uma luz, a sombra da luz. Se o fundo é azul, tipo, você tá numa noite azulada, ele já coloca aquela luz azul em você. É um negócio assim incrível. Tá, é verdade. Eu acho, assim, a minha lógica é sempre a mesma. Eu não me meto na vida dos outros. Faz o que você achar melhor. Nem nos meus filhos eu me meto, imagine nos fotógrafos. Mas o fato é que existe esse novo caminho para a fotografia. Aonde isso vai nos levar? Não sei. Não sei. É só uma nova linguagem. Então, será que daqui a 20 anos nós teremos esses ilustradores digitais, vamos usar essa palavra, com tanto prestígio como o Ansel Adams, ou como o Weston, ou como o Cristiano Mascaro, ou como o Walter Firmo? Será que esses caras serão tão considerados quanto aqueles caras que construíram uma carreira no mundo sem grandes truques? Eu não sei. Eu também não sei. Porque até eu estava pensando justamente sobre isso, né? A mudança de como as coisas funcionam em tudo. Então, por exemplo, você fotografava lá atrás em filme, né? Médio formato, grande formato. Provavelmente eram uma foto ou pouquíssimas fotos que iam ser impressas, né? Ou numa revista ou num jornal de tamanho, né, bom.
Hoje em dia você faz 30 fotos digitais que vão ser postadas no Instagram, vão ser roladas em 2 segundos, ninguém mais lembra, né? Então, tudo mudou. E, obviamente, hoje a gente não... É difícil você lembrar, né, das fotos que a gente vê no Insta. É difícil marcar, né, como marcava antigamente. E aí eu penso também nos artistas. Talvez mais pra frente, a gente também acabe esquecendo dos artistas. Porque como não tem fotografias marcantes mais, generalizando aqui total, Sim, né? Entendo. Talvez também não tenham mais artistas marcantes, né? Eu concordo, eu acho que você tem razão. A abundância nos leva a um certo desprezo. Né? Tudo aquilo que é muito fácil, que tem aos montes, é igual você na Alemanha não ter ido à Fotoquina. A Fotoquina está ali, eu pego um trem. Então não foi. Né? Então essa sociedade onde a gente vive, que oferece muita coisa, talvez nos leve a um esquecimento. Eu não sei dizer, mas tem lógica. Até mesmo a foto efêmera, né? É novo. Que a foto que dura 15 segundos, dura 24 horas, né? Aí acaba, ela não existe mais. Antigamente você não tinha essa foto efêmera. A foto era realmente... Você não tirava uma foto para rasgar ela depois. Você tirava era preservada, ela né? Para preservar. Hoje não. Hoje você tem um conceito de foto efêmera. Você também tem uma coisa que a Luísa falou. A gente até comentou isso em outros podcasts, que é você tá lá, foto. As pessoas não param para ver uma foto no Instagram. Elas dão uma olhada, olhou, beleza. Cliquei 2 vezes para dar o like e eu vou para cima e... Se você, a pessoa não para ver aquilo dali, mas é uma ferramenta interessantíssima. Não tem dúvidas. Agora, uma sugestão para os jovens fotógrafos. Se você quer aprender fotografia, olhando para fotógrafos experientes, veja em livro. Não veja na internet. Por quê? Porque livro dá prejuízo. Porque se o livro não for bem editado, o editor quebra. Então, os livros são cuidados. Um livro de fotografia é um processo complicado, caro. Então, se você quer conhecer o trabalho de um fotógrafo, não vai pegar num site que tem lá meia dúzia, ou 10 ou 20 imagens. Compre um livro do cara, vá numa biblioteca. Porque alguém trabalhou naquilo, pensou. Porque livro custa caro. Se o livro não é bom, a editora quebra. Então, os editores tomam cuidado. Como vai montar, que foto estará lá. Baita de um trabalho. O papel que foi escolhido. Tudo. Isso é interessante, porque... E outra coisa. Foto na mão é diferente de foto na tela. Fora a curtição. Você né? pegar... Você tem outra experiência. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu sempre digo para os meus alunos, quer conhecer o trabalho de um fotógrafo? Dê uma olhada num livro dele. Ou mesmo numa exposição. Né? Exposição também é muito legal. É que o livro, você tem ele mais tempo, né? A exposição é mais efêmera. Mas internet não é um lugar para você efetivamente pensar na foto. Você dá mentoria também hoje em dia, não dá? Essa palavra eu acho muito sofisticada. Eu dou umas aulas. É que mentoria já parece que não é para o iniciante, né? Parece que já é para o fotógrafo. Mas também, Luísa, parece que é um cara barbudo, com uma roupa muito sofisticada, um echarpe. Não, eu dou aula. Modéstia à parte, eu sou bom professor. A única coisa que eu garanto é que eu sou bom professor. E por que você gosta de dar aula? Por que eu gosto? É uma boa pergunta. Talvez vaidade. Talvez porque é a coisa que eu faço melhor. Eu sou melhor professor do que fotógrafo. É uma declaração séria, mas eu acho que é verdade. Quando eu dou aula de fotografia, né? Às vezes o pessoal fala assim, você é fotógrafo? Eu falo, Aí eu fico, eu dou aula de fotografia. Eu não sou... Aí eu não sou fotógrafo, eu dou aula.
Vai ser tirar foto? Não, mas eu ensino fotografia. Lógico, tiro umas fotos boas aqui e ali, mas assim, eu sou muito mais professor de fotografia do que fotógrafo, né? Eu consigo ensinar mais do que realmente eu fazer a fotografia, ou até mesmo... às vezes eu fico com preguiça de fotografar, acho muito... O caminho de ensinar a fotografia, eu acho... Mais na mão. Mais na mão do que realmente eu como fotógrafo. Mas você tem um pouco de razão, porque o ato de fotografar demanda tempo, né? Demanda riscos que a gente corre numa cidade como São Paulo. Mas eu gosto de fotografar, eu gosto bastante. Então, assim, eu fico feliz quando eu estou fotografando. Fotografar me faz bem. Quando eu saio para fotografar, eu fico feliz. De forma geral, é muito agradável para mim. Sim. Mas aí você está ali como um processo para si. Quando você sai numa rua para fotografar, você não está fotografando para ganhar dinheiro. Nem penso nisso. Nem penso. Eu só penso na imagem mesmo. O que é interessante, o que me chama a atenção. Porque isso muda o seu clique. Não muda? Se eu te pago assim, como um veículo, fala assim, Carlos, vai lá na rua, te dou um cachê tal para você fotografar ali. E você assim, quero sair para fotografar. É diferente. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, é diferente. Mas o ato de fotografar, de observar, de olhar, enquadrar, é muito gostoso para mim. Eu curto isso. Como é que está a luz? Como é que eu vou ajustar isso? Olha que interessante, que pessoa legal, que pessoa curiosa e tal. Isso é muito agradável para mim. Sim. Você tem projetos fotográficos? Tenho vários projetos. Tá. Por quê? Porque os projetos não são exclusivos, né? Eles podem conviver. Né? Tem coisas mais sofisticadas, tem coisas que eu posso fazer em São Paulo, tem coisas que eu não faço em São Paulo. Por exemplo, fotografia de paisagem. Poxa, você tem que estar no lugar onde a paisagem está. Né? Então, demanda movimentos. Na fotografia de rua, eu estou no meu ambiente. Né? E eu cheguei à conclusão que fotografia de rua é uma coisa mais democrática. Porque a fotografia de rua é aquela que é feita na perspectiva das pessoas. Eu estou andando na rua, nós estamos juntos, a gente pode fotografar a mesma coisa. É diferente do drone. Aquele ponto de vista, ninguém viu. Ou a grande paisagem. A grande paisagem, fotografar no Serengeti é legal? Claro que é. Mas você tem que estar lá. Sim. Né? A fotografia de rua é mais democrática. Com qualquer máquina, você faz. Sim. E você pode fotografar na sua rua, na rua do lado, no centro. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Você ainda fotografa com filme? Não. Não, nada? Não. Eu vendi a minha câmera de filme, a minha Leica MP, há uns anos atrás. Me arrependo. Me arrependo porque era uma máquina maravilhosa. Mas eu não fotografo. Eu perdi o entusiasmo pelo filme. Eu comecei a achar que era muito complicado. Tem gente que fotografa, eu estimulo. Mas para mim, eu não tenho mais laboratório. E eu tinha um belo laboratório. Eu e o Nelson Con, que foi meu sócio, muitos anos, nós tínhamos um ótimo laboratório. Então, eu revelava, tinha tudo na mão. Agora eu perdi o entusiasmo pelo filme. Agora eu só... Hoje como tá? Você está com um estúdio? Onde você dá suas aulas, geralmente? Como é que ficou a configuração, assim? Olha, eu fechei a minha escola, que chamava... Eu tive a Full Frame, que foi minha, e do Rodrigo Zugaib. Nós éramos sócios. Nós somos sócios. Abrimos a escola juntos. Aí eu vendi a minha parte da Full Frame para o Rodrigo e abri a Contraste.
E a Contraste, que funcionava aqui na Zona Sul, ali na Granja Julieta, a Contraste durou até um pouquinho antes da pandemia. Por sorte, eu fechei antes da pandemia. Então, agora, eu não tenho mais escola física, né? Eu tenho alunos particulares, onde eu dou aula particular para o aluno, ou na casa dele, ou na minha casa, ou saímos para fotografar, e eu tenho as minhas turmas online. Ah, tá. E por isso que eu estou muito na internet. Essas turmas online, assim, dou aula pelo Meet, pelo Zoom, entrego material, faço livros, faço PowerPoints, apostilas, e a gente faz saídas também. Então, agora, e o Mackenzie, né? Então, a minha vida como professor é os meus alunos particulares e os meus alunos do Mackenzie, onde eu dou aula na publicidade. Ah, tá. Que legal. É. E no Senac você... Não, no Senac eu já saí faz muito tempo. Acho que saí em 2007. 2007. É. Legal. E no Mackenzie é curso livre ou é... Não, é na faculdade de publicidade. Eu dou aula de fotografia publicitária. É. O Mackenzie é um lugar muito bom para se dar aula e para se trabalhar. A estrutura é boa, eles nos tratam muito bem. É um lugar bom de trabalhar. Os alunos são legais. É isso que eu ia perguntar. E tem muito interesse assim dos alunos na parte de fotografia de publicidade? Para que você tenha uma ideia, Luiz, esse semestre eu tinha vários alunos do 8º semestre, mas a matéria é dada no 4º semestre. É que durante a pandemia eles não quiseram fazer fotografia online. Então eles atrasaram a disciplina para que eles pudessem ter aula ao vivo. Que legal. Alunos ótimos. Muito, muito bons. Que legal. É muito gostoso. É prazeroso. E qual que é a... Você falou que gosta muito de fotografia de rua. E qual que é a diferença de uma fotografia publicitária? Essa pergunta é boa, Francisco. Mas a fotografia publicitária padrão é feita em estúdio. Sim. Né? Tem publicidade feita na rua, mas 90% é feita em estúdio. Então aí você tem luz controlada, né? Câmera no tripé, e você tem uma orientação da agência. Olha, eu quero isso fotografado dessa forma. Eventualmente, você pode até fazer uma sugestão. Falar, fiz assim. Às vezes o diretor de arte compra a sua ideia. Mas eu acho que a ideia da fotografia publicitária é que ela tem um propósito, né? O pessoal da agência, redatores e diretores, pensaram no que eles querem para o produto e para o cliente. Sim, a cadeia é diferente, né, de produção. Você tem lá, a marca fala assim, preciso vender mais no Natal. Aí a agência pensa em todo um conceito de vender mais no Natal. Aí manda para o fotógrafo, precisamos disso e disso e disso porque queremos vender mais no Natal. E aí a gente tira a foto, executa para que eles consigam contar essa história para chegar lá na marca, né? Quando você fotografa na rua, o processo... Na rua, estou dizendo, sem nenhuma marca dizendo o quê, né? Você está ali na observação e no que lhe chama atenção. É isso mesmo. Na fotografia publicitária, você é um prestador de serviço. Né? Você trabalha sob demanda. Quero isso, quero aquilo. Agora, é muito criativa. A fotografia de estúdio, eu considero um tipo bem sofisticado de fotografia. Bem sofisticado. Claro, vale para fotografia de arquitetura. O fotógrafo de arquitetura. Só que o fotógrafo de arquitetura tem que ir aonde a obra está. Mas ele tem que ter bom olhar, ele tem que ter percepção, ele tem que entender de composição, tem que entender de fotometria, etc. Você fotografou bastante arquitetura, né? Fotografei. E gosto. Tá. E gosto. Eu não consigo pensar.
Não consigo pensar. O Gustavo, ele é arquiteto, estava aqui da Casa Canon, e ele sempre sai para fotografar. E antes, a gente viajava muito o Brasil. Então, volta e meia, eu e ele saímos para tirar foto. E eu achava muito engraçado, porque assim, a gente estava no mesmo lugar e ele tirava uma foto incrível de um prédio, porque como ele é arquiteto, ele gosta de ver a estrutura. E eu ficava, gente, mas eu tô aqui do lado, e eu não cheguei nem perto de tirar uma foto muito interessante disso daqui. A minha visão, eu não consigo raciocinar arquitetura. Eu não consigo raciocinar. Mas eu acho que você tem razão, mas, Francisco, um pouco é treino. E eu sempre falo assim, você vai fotografar arquitetura, antes de pegar a máquina, olha a obra, o que eu quero mostrar, o que vai interferir, aquela pontinha ali eu vou cortar, eu vou preservar. É um exercício meio lógico de avaliação. Bom, essa lente não cabe, então vou trocar por uma grande angular, cuidado para as paredes não ficarem tortas. Então é uma sequência. Eu acho que isso vale para tudo. Né? Imagine um cirurgião. Né? Ele não entra assim, dá a faca aí. Tá. Ele tem uma lógica, ele tem um processo. Né? A fotografia é isso também. Mesmo para fotografar gente. Você vai fotografar um modelo em estúdio? Espera aí, o que o cliente quer? Como que eu vou iluminar? É para uma foto para beleza? É para o boticário? É para a natura? Então eu não posso usar uma luz muito dura, porque os poros vão aparecer, preciso de uma luz mais suave. Então, é uma sequência. Né? Fotografia, imagine um mecânico de carro. Você chega lá com o teu carro fazendo um barulho. Ele não vai desmontar o carro, ele sabe mais ou menos por onde começar. Fotografia é isso. E é isso, né? O treino. Treino e estudo. Se eu puder chamar a atenção de uma coisa, eu queria alertá-los. Os jovens precisam estudar. Isso, agora o cara vai falar assim, puta, lá vem esse cara falar disso. Olha, sem estudar não dá. Mas o que é o estudo na fotografia? Puta, isso eu falo 3 horas. Olha, começa com você entender o que é exposição. Né? Mas todo mundo sabe isso, abertura, velocidade. Tá certo, sabe mesmo. Mas você sabe fotografar essa parede para ela ficar branca? 90% dos fotógrafos não sabem fazer a parede branca ficar branca. Quando eu tinha escola, eu tinha uma sacanagem que eu fazia com os alunos, principalmente com os mais espertos. Eu falava, ô fulano, fotografa essa parede aí, deixa ela bem branquinha. O cara fotografava, eu falava, mas tá cinza. Faz de novo, tá cinza. Eu falava, tua máquina tá quebrada, isso aí é grave, pago $100. Porque o cara não sabe que zerar o fotômetro num objeto branco vai fazer o branco ficar cinza. Por quê? Porque as máquinas são calibradas para enxergar o mundo como cinza. Então tem um monte de coisa, um monte. Eu acho estudar essencial. Não é para o cara virar um maníaco, não é isso. É que sem certos conhecimentos, ele não vai para frente. Então, mas quando você diz estudar é ver foto, é ler livro, é ver vídeo, é pegar a máquina e treinar? É tudo. Eu sempre recomendo o livro. Sempre recomendo. Você pega um bom livro e fala, o que esse cara está falando? Está falando aqui de profundidade de campo. O que é isso, afinal? Está falando de distância hiperfocal. O que é isso, afinal? Outro dia, eu estou escrevendo um artigo, mas voltei a escrever para Fotografe Melhor. O Sérgio Branco me chamou e tal, então, não, vou fazer porque eu gosto de escrever. Então ele me encomendou um artigo sobre distância hiperfocal. É um conceito, não tem nada muito. Aí eu entrei na internet e ouvi algumas pessoas falando sobre distância hiperfocal. Eu não entendi. Falei, acho que eu vou parar porque está me confundindo, eu vou desaprender.
Porque as pessoas falam, distância hiperfocal. E fala lá umas coisas que não é verdade. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar. Evidentemente que essa notícia é meio besta, é meio chata. As pessoas não gostam disso. Mas para você superar um determinado nível, tem que estudar. A lógica que você usou, que o livro ele tem uma cadeia de produção muito mais crítica, porque tem editora, e se o livro for ruim, ele não vende, se não vende, perde dinheiro. Faz com que o livro tenha um esmero, né? um cuidado maior para aquilo seja bom. É verdade. O cara que pelo liga menos YouTube, menos ruim. O cara que liga o YouTube, não necessariamente a curadoria que ele fez do assunto é a melhor coisa. Ele falou ali. Qualquer um pode criar um canal e falar o que quiser, né? Então... Esse é o mundo moderno. É ruim? Não é nem ruim nem bom. Apenas é. Né? Mas eu digo, não dá para atingir um determinado nível sem conhecimento. É melhor eu trocar estudo por conhecimento. Conhecimento. Vocês sabem como é que um editor se mata? Pula do estoque. Tem uma pilha de livros. Não vendeu, né? Não vendeu, pensou. Ele tem que se matar. Isso é verdade. Isso das referências, os clássicos. Bom, eu tenho muitos fotógrafos que eu gosto, né? Muitos. Existem grandes fotógrafos. A minha geração foi muito influenciada pelo Cartier-Bresson, né? Toda a minha geração via o Cartier-Bresson como uma coisa fantástica. E é mesmo. O Cartier-Bresson é muito importante. Mas eu tenho muitos outros fotógrafos que eu gosto. Os clássicos, a começar a citar o Ansel Adams. Por quê? Ele era muito bom fotógrafo e ele escreve bem. Então, eu tenho, meia dúzia de livros do Ansel Adams. Então, ele fez parte da minha formação. Até hoje eu abro lá de vez em quando, leio. Eu traduzi os livros do Adams. Então, é bom. O Weston, que é um cara contemporâneo dele, morreu muito mais cedo, mas também é um grande fotógrafo. Então, esses são o Cartier, o Weston e o Adams, são clássicos que eu comecei a olhar, ler e aprender há muito tempo. Mas existem muitos outros. Né? Na fotografia de rua, o Robert Frank, por exemplo, eu acho um grande fotógrafo suíço que foi para os Estados Unidos. Aqui, o Carlos Moreira, que é um genial fotógrafo paulistano, morreu há uns 2 anos, ótimo fotógrafo de rua, e muitos outros, tem uma lista. Mas eu acho interessante isso também, buscar sempre novas referências, né, novos fotógrafos, novos olhares, e também desses clássicos, entre aspas, né, para não ficar só nos novos, sabe? Acho que mais na minha cabeça, por ser muito passageiro, né, a modernidade. Então, se apegar um pouco ao que ficou, né, ao que foi para os livros. Esses que estão nos livros, eles adquiriram certamente uma notoriedade, né, uma importância. Então, lá, você entra lá e localiza. Há coisa de uns poucos anos atrás, eu descobri um fotógrafo inglês que morreu muito cedo. Ele morreu em 72. 50 anos que ele morreu. Chama Tony Lee Jones. É um fotógrafo muito interessante. Você quer saber como é que é o trabalho dele? Olha o trabalho do Martin Parr. O Martin Parr é um filhote do Tony Lee Jones, só que o Martin Parr faz colorido. Entendi. E o Jones fazia preto e branco. Mas, na minha opinião, com muito mais charme. Eu gosto do Martin Parr, eu achei ele meio irônico,
Mas, às vezes, eu acho que ele sacaneia um pouco as pessoas. Isso, ele é bem... Eu estudei fotografia na Inglaterra. Ah, Ele é bem controverso lá. Tem muitas críticas justamente por isso. Por expor as pessoas de uma forma, às vezes, meio feia, assim, né? Meio sacaneando. Eu vou citar de novo o André Dweck, que é meu amigo, fotojornalista. O André tem uma frase que eu acho genial. Ele fala assim: faça o teste da mamãe. Você fotografaria sua mãe nessas circunstâncias? Ah, não, minha mãe não. Então, O teste da então mamãe. não faz com a mãe dos outros. Mas aí é engraçado. É engraçado como também... você falou que as pessoas gostam da fotografia até por uma questão de vaidade, né? As pessoas querem parecer bonitas na foto, né? Querem parecer interessantes na foto. Você fotografar o constrangimento ou alguma cena constrangedora, as pessoas não gostam muito. Não, é a natureza humana. Ninguém gosta de ser feio, de ser pobre, de ser taxado de bobo. A natureza humana, né? E a fotografia mostra isso com bastante crueldade. A fotografia pode ser bem cruel. E o mais interessante é que ele foi para Magnum. Diz que foi um processo bem difícil a entrada dele, né? Justamente por isso. Porque ele, na verdade, não tem nada a ver, né? Com os a turma. Isso. Mas eu acho interessante. Mas eu concordo também, Fran. E por isso que eu gosto dele, em partes. E aí, às vezes, eu acho que ele exagera. Passou um pouco do ponto. Isso, porque ele tem essa característica. Ele pega as pessoas, ele dá meio uma... mostra, assim, sabe? Né? Aquela futilidade, né? Aquelas madames com cachorrinho, com não sei o que lá. Aquela meio a futilidade inglesa, né? Mas, quando ele vai e pega uma senhora de praticamente perna aberta na praia, aí você já fala assim, puxa... Faça o teste da mamãe. Precisava isso. Lembrei de um fotógrafo interessante, que é o Bruce Gilden, americano. O Bruce Gilden, ele já esteve no Brasil, até eu conheço pessoalmente. O trabalho mais conhecido dele é fotografar na rua, em Nova York, com uma câmera pequena e um flash. Então ele chega e dispara o flash e tal. E aparecem coisas assim, desagradáveis, feias, as pessoas. Mas, se você entra no site do Bruce Gilden e entra no portfólio dele, aí você vai ver um outro homem muito mais interessante. Olha. Veja o trabalho dele no Haiti, por exemplo. O trabalho dele no Japão, com a... Como é que chama a máfia japonesa? Yakuza. Ele fotografou Yakuza. E é claro que ele fotografou Yakuza e ele não estava brincando e nem os Yakuza iam deixá-lo folgar. Sim. É um trabalho muito bom. Bruce Gilden vale a pena. O trabalho dele no Haiti, onde ele teve muitas vezes, é uma beleza. Então, às vezes, a gente conhece uma parte do trabalho e tem uma opinião. O Martin Parr, seguramente, é um cara importante na história contemporânea da fotografia. Mas eu acho que falta, às vezes, o teste da mamãe. Até mesmo essas passadas de ponto pode também ser um objeto de estudo, de saber até onde pode ir, até onde dá para ir. Até isso dá margem para saber exatamente, será que é legal isso? Será que não é legal? Porque onde é o limite, né? O limite está onde? A gente só sabe o limite depois que ultrapassa, ou, sabe? Essas coisas ajudam também a discussão para saber até onde vale a pena registrar a imagem ou não. Eu acho que um adulto tem obrigação de saber até onde ele pode ir. Não estamos falando de um adolescente, de uma criança, mas um adulto tem que ter noção. Eu não, nem tenho dúvida quanto a isso.
E o teste da mamãe é uma boa... O teste da mamãe é ótimo. Põe a mamãe lá, você gostaria. Claro, eu não quero... Eu não mando na vida de ninguém, cada um faz o que quer. Mas eu acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Sim. Os nossos modelos, quando a gente fotografa a gente, os nossos modelos têm que ser muito respeitados. Né? Eles, afinal de contas, são a essência da sua imagem. E um pouco de ética é bom também, né? Eu acho. Ética na fotografia. Ética na fotografia. E para a gente finalizar, o que a gente faz com os projetos? O que você acha que a gente deve fazer? Porque você falou assim, um fotógrafo tem que ter projetos. É interessante que ele tenha projetos. Beleza, resolvi fotografar a minha rua durante 1 ano. Fotografei lá. O que eu faço? O que você acha? Qual que é a dica para as pessoas? Ou quando eu acabo o projeto, sabe? Olha, você tem toda a razão. Essa é uma indagação séria e incômoda. Né? Digamos, então, que você tenha fotografado a sua rua durante um tempo, você juntou 100 imagens da sua rua. Eu acho que isso vai depender muito dos seus planos, da qualidade desse trabalho, do lugar onde você vive. Né? No Brasil, as coisas são muito difíceis. Então, não adianta iludir um jovem fotógrafo que ele fez um projeto legal, ele vai fazer um livro. Provavelmente não. Né? Mas aí ele pode fazer um fotolivro, né? Ele pode fazer uma exposição. Mas o MASP não me chamou. Espera aí, não precisa ser o MASP. Né? As pessoas têm que ter um pouco de juízo também. Então, eu vou expor numa pequena galeria, vou expor num bar, vou expor na internet. Então, a gente tem que pensar um pouco de forma razoável. Né? Não adianta fazer um projeto e achar que aquilo é o suprassumo, é a maior maravilha do mundo. Porque pode não ser. Pode até ser muito bom, mas nós vivemos num país difícil. Aqui tudo é mais complicado. Mesmo para os fotógrafos mais renomados, não é mole. Não é mole. Vocês conversam com todo mundo. Mesmo os fotógrafos experientes, que têm um portfólio bonito, interessante, penam, sofrem. Né? O Brasil é um país muito difícil. Sim. Muito difícil. Mas eu acho, Francisco, que a ideia do projeto é a mais importante. Você faz a sua rua, você faz a molecada andando de skate, você faz o surfista, você faz a manifestação. Não trabalhe num projeto só, você pode desenvolver vários, que às vezes até é cansativo. Mas eu acho que a ideia do projeto é muito importante. O que eu quero, o que eu vou mostrar, o que eu quero mostrar, como eu vou mostrar. Como um processo criativo, né? De você iniciar uma coisa e terminar, porque senão a gente acaba tendo fotos jogadas que realmente não significam muita coisa, né? É verdade. Então, quando você consegue pensar uma ideia, finalizar essa ideia, já é um caminho andado, né? É um belo caminho. Isso. Então, é muito importante. E outra coisa, escreva. Porque de cabeça a gente esquece, muda de ideia. Faz um papelzinho, minha rua. Eu vou fotografar à noite, eu vou fotografar de dia e de noite, eu quero usar preto e branco, eu vou usar grande angular, eu vou fotografar gente. Anote tudo que você quer. Tem coisas que você vai perder, tem coisas que não vai funcionar, né? Mas escreva, porque senão você esquece. É uma coisa que a Luísa falou que é interessantíssimo, porque assim, uma foto sozinha pode não ser nada, uma foto em grupo pode significar muita coisa. Você pode ter uma foto da sua rua, é só sua rua, mas se você pegou ela, vamos dizer que estão construindo uma estação de metrô na frente da sua casa e você resolveu fotografar a obra inteira. Sim. Uma fotografia da obra talvez não signifique nada, agora você ter... Conjunto, todo dia você saiu e tirou uma foto. Saiu, tirou uma foto, saiu, tirou uma foto. Você tem um conjunto que vai significar alguma coisa nem que seja o documento. Isso. Seja documental ali. Mas é interessante, você tem
Você tem um processo, um começo, meio e fim. Eu não tenho dúvida. Agora, o mundo digital tornou tudo muito fácil, barato, né? Você não gasta. Então, as pessoas fotografam muito. Eu acho um erro. Eu, particularmente, acho um erro. Melhor fotografar menos e pensar mais. Né? Quantas fotos um fotógrafo deve fazer por ano? Quantas ele quiser. Se ele tiver 10 fotos boas por ano, tá ótimo. Em 30 anos, 300 fotos. É um Cartier-Bresson. Então não precisa exagerar. Fotógrafo com calma. Calma. E esse exagero é muito importante, porque assim, eu já saí para fotografar e às vezes você volta com muita foto e você não tem nem saco para ficar olhando todas as Não, fotos. você nunca mais nem vai ver. Você vai jogar lá no HD e ela vai ficar... Eu peguei, teve um carnaval que eu fiz, que eu saí fotografando, que eu adoro fotografar na rua também. E aí eu voltei com tanta foto, e aí eu passei muito tempo para sentar e olhar. Porque eu ficava com preguiça, eu abri a pasta, aí a pasta tinha lá 1000 fotos, aí eu, não acredito. É, 1000 fotos aqui. Muito. Aí eu gosto, eu faço muita produção de vídeo, e quando eu vou ensinar qualquer pessoa a ouvir trilha, eu sempre falo assim, olha, biblioteca que você site, né, uma biblioteca de áudio, você não vai ouvir todas as músicas. Então, qual que é a tática? Você clica, se a música te chamou a atenção, beleza, você ouve. Se não te chamou a atenção, você ouviu 2 segundos, esquece. Porque se você ficar esperando 2 minutos para ouvir a música, 2 minutos... Não, você não termina. Então, aí a foto é a mesma coisa. Meu primeiro filtro eu vou olhando as miniaturas, essa me chama a atenção, deixa eu olhar, essa me chama a atenção, deixa eu olhar. E aí depois eu faço uma varredura mais fina, mas esse primeiro eu vejo as que me chamaram a atenção. Ou eu uso a minha memória emotiva. Falo, isso daqui essa tem coisa. Essa tem coisa, porque eu lembro na hora, mas como você falou, às vezes a gente esquece. Esquece. Eu tenho uma técnica que não é melhor do que nenhuma outra, mas é o que eu faço. Eu chego em casa, ponho o cartão no computador e renomeio todas as fotos. Primeira coisa que eu faço. No Bridge. Né? Põe no Bridge, tomando cuidado para colocar dia, mês, ano. Na verdade, é ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. Porque, hora, minuto e segundo. Porque eu já perdi foto. Quando eu troquei de máquina e começou de novo. E aí, então, a primeira coisa que eu faço é renomear. Aí eu salvo 2 cópias. Backup, tem que ter. Sim. Né? Sim. E aí eu vou olhando. Tem algumas que você já sabe que ficou legal. Então você vai lá. Mas tem muita foto que você não avalia bem no começo, mas depois você olha e fala, puta, tem coisa interessante. Isso é verdade. Então, renomear tudo, salvar em 2 lugares. Salvar em 2 lugares sempre é importante. Nem me fala. Eu vou falar para você que eu tenho pastas repetidas de fotos que eu fico, isso aqui eu fiz backup? Melhor. Não sei. Então deixa eu salvar. Melhor repetir. Aí eu tenho HD com as mesmas pastas de foto e falo, é melhor estar duplicado. Não, mas mais não faz mal. O problema é quando você perde. Isso. Nossa, eu já perdi um ano inteiro de foto. E até hoje, às vezes eu deito na cama e falo, como? Como foi? E eu não sei. Simplesmente desapareceram. Mas é isso. Hoje, depois disso, eu tenho 2 HDs fora o computador, então vai para tudo. Não, é isso mesmo. É o mundo digital, né? No mundo do filme isso não acontecia. A menos que alguém... Um mofo, uma água, um incêndio. Inundação. Nem água. Nem água. Em filme até água resiste. Como é que faz para ver os seus cursos? Bom, tem lá eu tenho um Instagram que é Thales Trigo Foto, com PH, foto em inglês. Lá tem os meus cursos lá. Eu agora hoje tenho a 2ª aula de um curso de fotografia de rua que eu estou dando. Que legal. São 3 aulas, começa às 7h30 e vai até às 10h, que é legal.
Hoje é a segunda. E aos sábados a gente tem bônus, que começa às 16, mas não tem hora para acabar. Sábado passado foi até às 20. Nossa! Eu falei, turma, para, eu estou muito cansado, chega, 4 horas. Já andamos demais. E é muito legal porque a interação é ótima. Porque nessas aulas bônus a gente vê as fotografias. Então o aluno mostra, a gente analisa, dá sugestões. É bem legal, assim, funciona bem. Legal. Então só entrar lá no Instagram, vai ver os seus cursos. Tá Dá tudo para lá. comprar, tem curso online também, Tem. né? Agora eu estou vendendo um livro de fotografia de rua, o curso comum, vamos dizer assim, e o curso VIP. A diferença entre o comum e o VIP é que o VIP tem 1 hora a mais de aula. Hoje à noite, por exemplo, o comum acaba às 21 e o VIP vai até às 22. Mas no sábado eu chamo todo mundo, porque eu não resisto. E é legal. Ah, que legal. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi muito, muito interessante, as perguntas foram legais. Eu acho que vocês estão bem preparados. A Canon está em boas mãos com vocês. Acho que vocês têm uma noção boa da fotografia. Obrigado. E eu espero poder ajudá-los no que for possível. Eu sou usuário. Então. A gente, o podcast, tem até às vezes o pessoal fala assim, mas não mostra a fotografia, porque a nossa intenção é o papo, é conversar, porque a sua experiência ou a sua visão fotográfica é diferente da visão, por exemplo, o Walter Firmo teve aqui. E ele tem outra visão, ele veio de outro lugar, ele pensa de outra forma de como é o registro fotográfico. Ou, às vezes, as perguntas podem até ser parecidas ou iguais, mas... assim, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, cada um entende a fotografia ou entende tal artista de referência diferente de cada um, e isso é muito legal. Porque essa oportunidade de gravar é importante. Esses papos não tem muito. A gente tem, assim, falando sobre a obra, por exemplo, do Cartier-Bresson. Mas você não... lógico que pode ter, pode não ter do artista, mas assim, é legal ter um papo com o fotógrafo. Sobre a trajetória dele, sobre né? Trajetória, sobre a história dele, de onde ele veio, por que ele pensa assim? Sabe, você, por exemplo, teve física, você fez física e gosta do processo físico, astronomia. Isso já dá para ter uma ideia de como é o seu processo criativo, fotográfico. Você é professor, então isso também muda o jeito que você enxerga as coisas. Então esses papos são muito interessantes. A gente gosta de chamar exatamente para isso, para conversar e conversar mesmo. Tem a fotografia? Tem, mas é legal essa troca de ideia. E nesse aspecto, o jeito que vocês conduziram é o melhor jeito. Falar. Não dá para fazer uma entrevista com 15 minutos. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Agora, quem é que aguenta assistir? O pessoal aguenta. Isso é outro problema. Quem aguenta assistir... O pessoal aguenta, porque o pessoal coloca no carro, vai lavando uma louça, vai ouvindo e tá tudo certo. Ninguém aguenta mais ouvir eu e o Francisco, que a gente tá aqui toda vez, né? Isso, aí você... A gente não é novidade. Não. Quantos vocês já fizeram? 35. Oh, que beleza. É o 35º. Estamos chegando aí. Ótimo. Fico feliz que a Canon tenha entendido e percebido isso. É legal. Tá sendo legal. Tá sendo legal. Gente, acompanha então na rede social. No Thales, só entrar lá, só pegar o nome dele aqui, jogar lá no Instagram. Também vai estar lá no Instagram do Canon College. A gente sempre faz o post linkando com a pessoa, então dá uma olhada lá, veja os nossos cursos fotográficos, veja os cursos dele, que o nosso é bem iniciante, então o dele vai expandir muito mais sua mente. Faça o nosso, faz o dele, que aí você vai estar guardado em todos os pontos da fotografia, da composição e do vídeo, tá? É isso, gente. Veja os nossos outros cursos, os nossos outros podcasts.
É só entrar aí na playlist, curta, compartilha, essas coisas que o YouTube manda fazer e obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, gente.